Murilo foi uma briga de cachorro grande. E é legal quando isso acontece no futebol, né? É que o Atlético foi ainda melhor que o Palmeiras. Foi um bom Palmeiras. Um bom Palmeiras no jogo inteiro. Inclusive, na circunstância da expulsão, o Palmeiras lidou bem com isso. A gente está pouco acostumado a ver as coisas não darem certo para o Palmeiras. Muito bem, rapaziada, bora para mais um corte aqui do canal. Bora conferir a galera do F360 comentando um pouco sobre a eliminação do Palmeiras, né, galera? Teve alguns lances aí bem polêmicos aí, então bora debater tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes eu peço para vocês, já deixa o like, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo aí no seu celular, galera. E deixa aqui embaixo também nos comentários de qual região você está assistindo esse vídeo, pra gente saber aonde que a torcida alviverde é mais forte, galera. Os créditos de vídeo é da ESPN Brasil. O link vai estar aqui abaixo na descrição, então partiu, bora conferir esse cortezinho. Passes, tentando furar o bloqueio, mas faltou um pouco de cabeça fria para o Murilo. O jogo muda e o Atlético Paranaense consegue o seu objetivo justamente jogando um bom futebol no segundo tempo. E eu citei o Fernandinho, não posso deixar de citar o Vitor Roque. Sim. E o Pablo, que entrou muito bem. Não só por ter colocado a bola para dentro ali, foi um belo gol, aquele primeiro gol, mas no segundo gol também dando o passe ali para o Terans. Foi um Atlético Paranaense que a gente tem que destacar o coletivo, mas eu quis fazer esses destaques individuais. Pablo, Fernandinho, Vitor Roque principalmente. O Vitinho já tinha dado trabalho no primeiro jogo ali pelo lado esquerdo, lá em Curitiba no primeiro tempo. Ontem ele participa da jogada também do primeiro gol, mas foi um Atlético Paranaense, eu acho que com cabeça fria, porque do jeito que estava pulsando o Allianz Parque, com 2-0 na cabeça, levando um gol como levou de lateral ali, você conseguir ter cabeça fria para reagir, mesmo com um jogador a mais, nós temos que parabenizar o Atlético Paranaense. Foi um primeiro tempo de cabeça fria e um segundo de coração quente. O Atlético realmente no primeiro tempo foi dominado, poderia até ter levado mais gols, não na intensidade do que foi, por exemplo, Flamengo e Atlético Paranaense do Maracanã, que ali contou só com a sorte. Sim. Não foi isso. Mas o Atlético no primeiro tempo teve pelo menos um mérito, o de não sucumbir diante de um Palmeiras que faz um gol antes dos 3 minutos de jogo. E mesmo depois da expulsão, o Palmeiras faz um segundo gol. O Palmeiras está levando essa classificação, não é nem para os pênaltis. O Palmeiras levava a classificação até a altura dos 20 do segundo. E a impressão que dava é ali que tinha acabado. Pô, agora acabou. E mesmo com um a menos, não parecia que o Palmeiras estava com um a menos. Então, não por parecia. Isso que eu acho que muita coisa está na narrativa do depois. Né? A falta que o Murilo faz realmente é uma falta tática. Tem que mudar o time. Mas o jogo não estava dizendo isso. E o Atlético, ontem na figura do Paulo Turra como dublê de técnico, mas na verdade o Filipão é que fez isso, o Atlético age logo. O Atlético volta para o segundo tempo com 3 alterações. Uma delas é o Terans, que não passa por grande fase, mas ainda é o artilheiro do time, é uma reserva técnica do Atlético Paranaense muito importante. A entrada do Pablo foi importante, menos pelo gol, porque o gol... Praticamente o Vitor Roque deu o gol para ele. Mas ele já perdeu uns golzinhos feitos naquele gol ali, né? Naquele gol, inclusive, né? Mas o Pablo tem uma participação, uma dinâmica muito importante também no gol do Terans, que ele dá assistência para o Terans. Então, acho que ontem sobraram qualidades, na verdade. Fora a questão da expulsão do Murilo, foi uma briga de cachorro grande. E é legal quando isso acontece no futebol, né? É que o Atlético foi ainda melhor que o Palmeiras. Foi um bom Palmeiras. Um bom Palmeiras no jogo inteiro. Inclusive, na circunstância da expulsão, o Palmeiras lidou bem com isso. A gente está pouco acostumado a ver as coisas não darem certo para o Palmeiras. Então, ontem foi no olho mecânico. Era uma decisão que estava indo para os pênaltis no momento do gol do Terans. E merecidíssimo por tudo que o Atlético fez durante o jogo. Então, soube não sucumbir num primeiro momento, cabeça fria no primeiro tempo e coração quente quando precisou ter o coração quente, e principalmente a partir da participação desses jogadores que o Abel falou, né? Sim. Quando os jogadores contribuem individualmente, contribuem mesmo, né, Prati? Não é só aquele Sim. ajuda. Não é só o ajuda. Não é só o ajuda. Sem a bola ajuda muito. Não é um bando de coadjuvante. Isso. Né?
teve gente aí que foi protagonista. Isso é importante. Pedrinho entrou também para jogar aberto pelo lado esquerdo, no lugar do Abner. É bom lembrar, até para falar do lado do Palmeiras, mas reforçando o quão valoroso foi esse resultado, esse feito do Atlético Paranaense, é que assim, a gente está falando de jogadores individualmente que resolveram, que não entraram só para ajudar. Cara, o Palmeiras ontem teve atuações individuais de alto nível. Muito. Dudu, arrebentou. Zé Rafael, ontem, bem pra caramba. Rony, como sempre. Sim. Scarpa jogando agora, Scarpa, nossa, o que eu falei aqui ontem, eu falei, gente, o retorno do Scarpa, se a gente tiver que falar de saídas e retornos que não teve o Rafael Veiga, por exemplo, não teve Danilo, eu acho que só a volta do Scarpa já compensa mais do que a ausência do Rafael Veiga e do Danilo. E foi o que eu vi. Mas fizeram falta esses dois, claro, Danilo, óbvio que faz. A gente nos não dois pode descartar, jogos. né? A gente não pode descartar. Rafael Veiga fez falta. Mas que foi fundamental, foi. Então, assim, um Palmeiras com atuações individuais e coletivas também. Gustavo Gomes, em alto nível. Os dois laterais apoiando muito bem no primeiro tempo. Exatamente. O Atlético se classificou em 180 minutos contra um Palmeiras que ontem, principalmente, atuou em alto nível, coletivo e individual. A gente tem um mérito danado nisso. William, isso aumenta muito o mérito do Atlético, isso eu acho que valoriza ainda mais uma grande classificação. O Atlético chega à final da Libertadores rasgando alguns manuais de tem que fazer assim para chegar à final do mata-mata. A gente tem de voltar no tempo para contar o Atlético finalista da Libertadores. O Atlético demite Fábio Carille depois de um 5-0 contra o Strongest em La Paz, em que o time perigava ali na primeira fase, na fase de grupos, de cair da Libertadores. Quando chega o Felipão, o Atlético tem 2 jogos em casa, Caracas e Libertad. Tem de fazer os 6 pontos, faz os 6 pontos, passa em segundo do grupo, vai enfrentar o Libertad. Quase que ainda passa em primeiro no saldo de gols, né? Libertad, Quase que vai, porque goleia. Enfrenta o próprio Libertad nas oitavas. Isso. Vence por 1-0 o gol do Vitor Roque, em Curitiba. Isso. 1-0 perdi em Assunção. O Rômulo, que entrou ontem também, o garoto Rômulo, empatou aos 45 em Assunção. Sim. O Atlético vai para as quartas de final. Isso. E aí aquela história que a gente já viu contra o Estudiantes. Isso. Né? O 0-0 em Curitiba, reclamação do Felipão com a arbitragem, vai para o jogo em La Plata. É um jogo polêmico, muito pegado, muito difícil. Entra o Vitor Roque, gol aos 48 do segundo tempo. Vem para pegar o bicampeão da América, que é esse grande time do Palmeiras, esse histórico time do Palmeiras. Vence por 1-0 jogando muito bem em Curitiba. O Atlético em Curitiba foi superior ao Palmeiras. Agora, ontem o Palmeiras foi superior ao Atlético em São Paulo. Sim. O primeiro tempo, principalmente, foi um domínio amplo do Palmeiras. Ficou 1-0, entre aspas, barato para o Atlético. E tem a expulsão no minuto final do primeiro tempo, que muda o jogo para o segundo. E você falou muito bem, William. Quando sai o 2-0 do Palmeiras, a impressão é que era o Palmeiras com 11 e o Atlético com 10. O Atlético começa a mudar a história da classificação a partir do gol do Pablo. Isso. Porque o Atlético até então, até o gol do Pablo primeiro, mal havia entrado na área do Palmeiras, mesmo com 1 a mais. Né? E aí a gente volta um pouco nas quartas de final, que o Abel Ferreira, quando fala em relação ao Galo, que ficou pelo caminho, até fala do, o Cuca pensei que pudesse colocar mais jogador pelo bloco do meio, mais jogador pelo centro. O Atlético fez isso ontem. O Atlético terminou com Vitor Roque e Pablo. O Vitor Roque saiu no final, mas os dois quase como um do lado do outro. O Rômulo da ponta veio jogar pro meio. O Fernandinho veio jogar de camisa 5. O Terans entrou pelo meio. O Atlético começou a colocar muita gente no centro do campo. Aí o Fernandinho encontrou aquele lançamento que recolocou o Atlético na briga. E a partir dali o jogo ficou mais aberto, muito lá e cá. E o Terans foi feliz para acertar o chute que acertou. É uma grande classificação, William. O professor foi muito vivendo um dia especial hoje, sem dúvida. O professor foi feliz também no comentário dele sobre as mudanças do Felipão. O Felipão agiu rápido e agiu bem. Tem muito técnico que poderia esperar ou gosta de esperar até os 15, 20 do segundo tempo para ver o que vai acontecer, né? Exato. Não foi o caso. Ele viu que o Palmeiras ficou com o jogador a menos já no final do primeiro tempo. No intervalo ele já trocou 3. E foram trocas que surtiram efeito. É muito difícil. O Pablo, né, Abel? O Pablo entrou durante. O Pablo entrou depois e é muito difícil. O Cuca foi criticado e com razão quando ele disse que fica difícil às vezes jogar com o jogador a mais, né? Que realmente não tem sentido. Mas contra esse Palmeiras é difícil você jogar com o mesmo número de jogadores e quando o Palmeiras fica com o jogador a menos também é difícil porque ele sabe se fechar muito bem, né? Ele sabe se fechar muito bem. O Atlético Mineiro não conseguiu fazer o que o Atlético Paranaense fez ontem, que é penetrar na defesa do Palmeiras fechada do jeito que fica. Se bobear, ele fica mais fechado ainda com o jogador a menos. E eles conseguiram. Conseguiram com 2 belos gols, hein? O segundo gol, apesar do desvio, foi um belo chute do Terans, um belo passe do Pablo. E é bom lembrar que a gente viu agora há pouco aí a finalização do Gabriel Menino, quando o Atlético faz o primeiro, o Gabriel Menino tem essa chance, citado até pelo Abel na coletiva,
era a chance do 3-1 ali de resolver a parada. Quer dizer, o Atlético, de alguma forma, também se abriu, precisava do resultado. Aberto, e o jogo ficou aberto. Ficou. O Fã de Esportes está participando na hashtag F360BR. Mande sua mensagem, participe com a gente, torcedor do Palmeiras, torcedor do Atlético Paranaense, torcedor do Flamengo, que está na expectativa hoje para a festa, torcedor do São Paulo, que está preocupado com o dia de amanhã. Denis Nery, ó, esse moleque Vitor Roque é muito guerreiro. Jogou o segundo tempo inteiro mancando e machucado. Reparem, puxou a perna o tempo todo, jogadoraço. Guerreiro sou eu, ele é craque. Né? E no primeiro tempo... Denis Nery, será que é primo do Gustavo Nery? Será? Não sei, o Denis pode explicar pra Mas gente. ele aí. lembrou Reinaldo na final Flamengo e Atlético em 80. Professor, e no primeiro tempo, arrastando o a perna e Atlético foi fazendo muito gols. mal, o Vitor Roque era a única esperança. Ele puxava a bola, carregava a bola, ganhava falta, levava 3 ou 4 com ele. O Zé Renato, ó, o Zé Renato é o que ele tá falando. Ó, depois de mais uma eliminação na temporada, se o Palmeiras não for campeão brasileiro com o título tão nas mãos, tira do Atlético Mineiro o título de maior decepção do ano. Exatamente, tá a 7 pontos. O Zé Renato tem razão. Seria uma grande decepção. Edi, ou Edi, essa desclassificação pode colocar na conta do Murilo, até porque antes da expulsão do Murilo, o Palmeiras estava dominando o jogo. Tava mesmo. Atrapalha, claro que atrapalha, evidente. E até porque foi uma expulsão tola. Mais uma expulsão tola que a gente acompanha nos últimos dias. Mas não é Besteira. tão direta assim, uma vez que o Palmeiras chega ao segundo gol, mesmo sem o Murilo, né, mesmo gente? sem o Murilo. Leandro Luiz, polêmicas à parte, foi uma classificação brilhante, histórica do Furacão contra a ótima equipe do Palmeiras. Felipão mais uma vez sendo mestre nas disputas de mata-matas. Vamos falar sobre o Felipão agora. Vamos ouvir o Paulo Turra e também o Abel, que foi perguntado, né, sobre o Felipão. Vamos lá. Eu não sei se é o final, né? Dele, né? Sinceramente, eu não sei. Torço para que isso não aconteça. Mas se existe algum treinador no mundo, que mereça esse momento, chama-se Luiz Felipe Scolari. Ele, com certeza, deve estar muito emocionado, deve estar chorando, é gringo firme, mas ele deve estar chorando de tanta emoção, porque ele é um cara muito batalhador, é um cara muito vitorioso, e esse momento especial, ele estar numa final de Libertadores, e ressalto aqui, gente, nós não eliminamos nenhuma equipe, nós eliminamos o atual bicampeão da Libertadores. Dizer que não sei se os jogadores sentem isso ou não, eu pessoalmente sinto um sentimento de carinho e gratidão, e que isso porventura, até por aquilo que ele já fez neste clube, e parabéns para ele. De facto é um exemplo para todos nós, mas o futebol é isto. O ano passado estava no Grêmio, este ano vai disputar a final da Libertadores. Portanto, parabéns, que a desfrute e que pense bem o que é que ele quer fazer. Hoje, daquilo que tem a ver com a competência dos jogadores deles, conseguiram fazer o que era preciso, e foi e vai continuar a ser seguramente uma honra poder defrontá-lo. Já percebi porque é que ele ganhou tantos títulos aqui no Brasil. Vamos lá, ó. Felipão, treinador brasileiro com mais finais da história. 4 em 8 participações do torneio. É bom lembrar, essa é a 4ª. Das 3 que ele tem, 2 ele papou. 2 ele conseguiu, né? Segundo treinador da história com mais finais, 4, atrás apenas do Bianchi, que tem 5. Tem 2 títulos na competição, como a gente falou, Grêmio e Palmeiras. Nunca perdeu para o Abel Ferreira. São 2 vitórias e um empate. Todos os jogos esse ano com o Atlético Paranaense. Isso é verdade, né? Tem a vitória no jogo de ida, o empate de ontem, e tem a vitória também no Campeonato Brasileiro. A gente lembrando dessas Libertadores aí do Felipão, o título com o Palmeiras, o título com o Grêmio e o vice com o Palmeiras, essa campanha, claro, incrível, comparar com o título é brincadeira. Falta um jogo para isso acontecer. Claro. Mas do que a gente viu até agora, é a mais incrível, até pelo que você falou, o contexto, sim, os adversários, a forma como ele pega o Atlético Paranaense, tomando de 5 do Strongest, que não era ele, flertando com uma eliminação num grupo que parecia super tranquilo. É a história mais incrível do Felipão em Libertadores? É a mais improvável, eu acho. A mais improvável. O Atlético e o futebol reservaram ao Felipão, né, nesse outro momento da carreira dele, em que ele chega ao Atlético inicialmente, nem era para ser um técnico de campo. Exatamente. A gente precisa lembrar disso, era para ser o Paulo Autori. Era para ser alguém para comandar o departamento de futebol e ter ali, talvez, o Paulo Turra, um outro auxiliar, uma outra figura comandando o time. Ele vai para o campo
me parece que quando ele vai para o campo, ele conhece esse ambiente como pouquíssimos conhecem, ele também se encanta com isso, com o clube, com a direção, com o Atlético Paranaense, e o Atlético reservou para ele, e o trabalho dele, obviamente, reservou muito mais, outra chance, né? Porque, assim, me parece, William, que a essa altura da carreira dele, o que move o Felipão, o que move, por exemplo, guardando as proporções do Fernandinho, são desafios como esse. Porque eles já ganharam muito. Então, assim, falar que eles precisam de um título a mais, um a menos, mas todo título para eles é um título especial. E o Felipão vai ter outra chance em Guayaquil, dia 29 de outubro. É o mais improvável. A caminhada foi a mais improvável. Quando ele chega, o Atlético não era um postulante ao título, como não era talvez um postulante a classificar para o mata-mata. E o time foi ganhando corpo, ele rapidamente entendeu os jogadores que ele tinha à disposição, como que o elenco poderia produzir para ele, em um curto espaço de tempo, uma resposta muito boa. Então é mais um capítulo especial para ele, que já é uma figura especial no futebol mundial, na Libertadores da América. Em Guayaquil ele tem mais uma chance de ganhar mais uma taça. Certamente isso está mexendo muito com ele. Quando o Turra fala que ele se emocionou, acredito nisso, viu, professor? Se rendeu ao Vitor Roque sem perder o Pablo. Olha que legal o jeito como ele conduz isso, né? Tava todo mundo botando essa dicotomia aí. Torcida, crônica, e ele consegue ceder ao Vitor Roque, ele entende a importância do Vitor Roque, e o Vitor Roque foi muito importante para chegar onde chegou. Tô indo lá atrás. Sim. Estudiantes, tô indo no teste de sobrevivência. Sim, Mais uma vez se confirma a minha tese de que isso aí é um pelados e largados e pelados. E menos essas Felipão telinhas, pelado? essas telinhas que vocês ficam pondo aí com média Como de que é essa gol. do pelado e largado? Não. Olha, cornetou a produção. Como que é isso aí? Caramba, É isso aí, o que vale na Libertadores. Pelado e largado em Guayaquil? É isso aí que a gente viu. Um time que perdeu de 5 de um boliviano que estava numa chave, um boliviano e um venezuelano e suou para chegar e está aí na final da Libertadores. Cadê a telinha? Ficou Cadê a média de gols? Mas o exemplo do Felipão, o Felipão não serviu para você, né, prof? Porque você acaba de perder o grupo, viu? Que realmente o negócio do o pessoal das telinhas. Essas telinhas em termos de Libertadores, meu amigo, não é isso. Libertadores é o que o Filipão mostra. Quantos jogos o Felipão perdeu na Libertadores? Nessa? Nenhum. Tá O invicto. professor fez agora o que o Felipão jamais faria. O quê? Criticou todo o grupo na frente de todo mundo. Exatamente. Trabalho que a galera que faz as Isso. telas tem. De estatística. Pessoal da arte. Tem Pessoal da telinhas. produção que vai lá. E o professor, Tem o telinhas rei e dos telinhas. números, desde a época que ele trabalhava na revista Placar. Exatamente. O professor, ele perdeu a família F360. Família Filipão. Totalmente. Já o Felipão, com a família Furacão, a gente tem que ressaltar. Então é isso aí, né, galera? Infelizmente o Verdão foi eliminado aí da Copa Libertadores. No meu ponto de vista, aí, o time jogou muito bem, mas a expulsão acabou prejudicando um pouco aí o andamento da partida, né? Teve alguns lances polêmicos aí que, no meu ponto de vista, também prejudicaram aí o Verdão. Galera, deixa a opinião de vocês nos comentários se vocês acham aí que o Verdão foi prejudicado pela arbitragem ou não, né, galera? Então, tamo junto, até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!